pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, a gente vai explicar um pouco mais sobre a diferença de adversário entre Brasil e Venezuela e Brasil e Uruguai, tá? O que muda de uma para outra através dos dados do Fluminense. Iago, como que você vai fazer isso? Basicamente, a gente vai supor algumas coisas, né? Então, algumas coisas não são necessariamente pesquisas ou partes científicas, mas a gente vai supor algumas coisas. E, é claro, a gente vai entender outras a partir disso. O que acontece? Você tem o Fluminense contra equipes em azul. Você tem o Fluminense contra equipes que tenham mais posse de bola, pressionam um pouco mais, recuperam mais rápido e gostam de manter a posse. Então, algo parecido, mais parecido com o jeito do Uruguai jogar do que o da Venezuela. E você tem em laranja o jeito mais parecido com a Venezuela, que é menos posse de bola e mais contra-ataque, tá? Como que o Fluminense joga contra essas equipes? Contra equipes parecidas com a Venezuela, no sentido de ter pouca posse de bola, o Fluminense retém a bola. Então recupera mais rápido e mantém. Esse é o padrão da equipe do Diniz. Quando você tem uma equipe adversária que gosta também de atacar, de ficar com a posse, de manter um pouco mais a posse, de ser mais ofensiva na marcação, o que acontece é um equilíbrio natural. Você acaba por vezes sucumbindo à pressão do adversário e por vezes você acaba recuperando e nesse jogo fica com menos passes realizados, com maior progressão proporcional a passe, você acaba encontrando mais espaços e isso também acaba acarretando diretamente numa recuperação mais lenta. O que acontece nesses pontos em relação às principais variáveis para uma equipe que nem o Fluminense? O Fluminense finaliza mais, chuta mais certo a gol, quando o adversário fica com mais posse, a taxa de conversão é basicamente a mesma, mas principalmente se protege melhor com relação às ações do goleiro e também bloqueia melhor as ações de finalização do adversário. Iago, por que isso vai acarretar em uma mudança? Basicamente você está falando o quê? E a gente vai para outro gráfico, tá? Esse daqui é a base que a gente utiliza, que você pode ver diretamente, ponto de cima e ponto de baixo. Vantagens contra o grupo 1, esse meiuca aqui do meio, esse meiuca aqui, você tem a vantagem para o grupo, contra o grupo 2, ou seja, eu fico mais posse, mas não faço mais gol. Entendeu? Basicamente, você está falando que contra o grupo 1, você tem maior nota do que contra o grupo 2, ou seja, eu vou melhor em situações de dificuldade como essa do que em outra ocasião, tá? E o que isso modifica em relação à análise para a gente? Por que o adversário acaba dificultando ou colaborando a depender do modelo de jogo? Vocês podem ver que eu estou sem a prancheta, tá? Por quê? Porque ela está aqui na mesa e a gente vai fazer este ajuste de câmera exatamente agora, tá bom? Acho que agora vai ficar bom para vocês. Seguinte, o que acontece quando o Brasil joga com uma seleção parecida com a Venezuela, tá? Vou colocar a Venezuela de vermelho. Temos aqui o goleiro, temos a minha dupla de zaga, meu lateral direito, meu lateral esquerdo, temos mais dois caras mais centralizados, um cara mais aberto por uma ponta, outro cara mais aberto por outra, e dois atacantes, ou um meia mais centralizado e um atacante, tá bom? Então temos esse cenário aqui. Quando a gente joga com uma equipe mais fechada, o que acontece boa parte das vezes? Vocês estão vendo que meus laterais estão bem abertos. Eles descem até a linha da área. Então já começou a dificultar. Eu tenho dois volantes que vão descer bem. E vou ter dois pontas, que vão descer bem também. Você já viu que compactou essa região aqui. Eu tenho mais um cara aqui que pode ajudar e um cara que vai ficar movimentando aqui de acordo com o local da posse, para caso a equipe recupere e saia em velocidade, que foi o que tentou fazer a Venezuela quando atacou, tá? Vocês perceberam? Deixa eu ver aqui. Que há um espaço aqui, né? Há um espaço nessa parte e há um espaço nessa parte aqui. Então, é por aqui que o Brasil conseguiu encontrar maior número de passes e era por aqui que o Neymar se posicionava. Então, justamente nesse espaço que vai ter, que é onde o Neymar se posiciona, dando opção de passe para o Vinícius, tá? Principalmente para o Vinícius, porque o Brasil caiu muito pela esquerda. Como que você conserta isso daqui?
Basicamente, você conserta isso de duas formas. Uma mais precária e a outra mais bem organizada. A mais precária é você abrir um pouco e descer esse cara e fazer mais uma linha, tá? Então você fecha duas linhas, que é basicamente como algumas equipes, sei lá, na Itália, por exemplo, fazem muitas vezes. Outra possibilidade é você fazer essa movimentação no meio campo. Então você encurta essa linha, não deixa esse cara aberto, tá? Principalmente com uma equipe que nem o Brasil, que jogou muito pela esquerda, isso é mais factível. Eu desço esses caras mais por aqui e meu ponta quase entra aqui na parte de meio campo, tá? Por quê? Porque eu passo a ter, nesse cenário, por exemplo, eu tinha, por exemplo, aqui o Vinícius. Essa era a posição do Neymar, agora eu já tenho um encaixe para ele. Eu passo a ter o Rodrigo e o Richarlison descendo um pouco mais para recuperar, para tentar manter essa posse. Além dele, eu tenho o Arana. Passo a ter Casemiro, Bruno Guimarães e só o Ian Couto aberto ali pela direita. Então, até essa bola sair dessa região, com esse tanto de gente aqui, e rodar para ela vir para cá, eu só preciso fazer esse movimento. E eu já estou todo marcado de novo, com superioridade numérica pela direita. Então, é o jeito mais tranquilo da gente poder entender essas ações, tá? E aí vamos tirar os jogadores do Brasil para a gente entender o que eles sofrem em campo. Por que eu falo que eles sofrem em campo? Porque basicamente nessa parte, por exemplo, se você tem duas linhas bem formuladas aqui, você tem, primeiro, pouca possibilidade de finalização e imagina que você vai começar a finalizar dessa região aqui, onde está marcado, tá? Então, essa linha aqui é onde você vai ter maior grau de finalização, tá? E essa área aqui é bem melhor do que essa área, do que essa área, do que essa área, do que essa área. Então, essa finalização aqui é muito difícil. Onde você vai conseguir essa finalização aqui? Bola parada. Dentro da área adversária, cara a cara com o goleiro. O que vai te sobrar? Essas finalizações mais próximas dessa linha, ou seja, mais distantes do gol, ou mais lateralizadas, tá? Que é a jogada que o Rodrigo, por exemplo, chuta para cá. Eu tenho uma situação de jogador que está mais lateralizado do que frontal ao gol, tá? E aí vamos tirar novamente os jogadores e dar uma limpada nesse negócio para a gente poder entender o que muda dessa organização, tá? E aí vocês perceberam que pela forma como está organizado esse espaço mais curtinho, né? E aí, a gente pode até deixar aqui onde estavam os jogadores, esta linha aqui, a gente pode ver o seguinte, né? Deixa eu dar uma apagada e ajustada nessa. A gente pode ver o seguinte, você passa a ter um jogo muito mais voltado para essa etapa. O que acontece, e aí a gente pode pegar o seguinte, olha como está a organização presente para a equipe da Venezuela. Você tem muito menos espaço para atacar, e você não consegue atacar os espaços mais a fundo em velocidade. Você tem que ir trabalhando essa bola e encontrando espaços, tá? E isso é muito difícil de ir fazendo e de ir superando. Por isso que as equipes com mais posse de bola, por vezes, têm mais dificuldades contra esse tipo de equipe. O que acontece contra uma equipe parecida com o Uruguai? E, de novo, a equipe adversária do Brasil, em vermelho. O Uruguai marca mais pressão, tá? Então você tem um ponta mais pela direita aqui, um ponta mais pela esquerda. Você passa a ter dois caras de meio campo posicionados, então o De La Cruz ou o Arrascaeta. Você passa a ter o Valverde saindo um pouco mais daqui, caminhando pela direita, tá? Você tem Valverde por aqui e o Ugarte mais como volante. Você passa a ter uma linha de zaga um pouco mais alta e meus laterais apoiando. Então, eu passo a ter essa organização. Com essa organização, primeiro, a gente já não vê mais um bloco de jogadores nessa faixa de campo. Como a gente já não vê mais esse bloco de jogadores nessa faixa de campo, onde, por exemplo, o Neymar tendo a posse de bola, vai poder encontrar espaços. Ele encontra espaço para o Vini aqui, no 1 contra 1.
Vai ser importantíssimo que o Rodrigo também esteja bem posicionado para receber essa bola pela direita. Tá? Se o Rodrigo fechar de novo, como ele fechou, vai matar essa jogada, vai depender muito do Ian Couto. O Ian Couto vai estar muito mais preso ao ponta, então é necessário que o Rodrigo se posicione mais aberto de fato. Similar ao que o John Arias faz na seleção no Fluminense. E aí você vai ter também a possibilidade de ultrapassagem do Carlos Augusto. Também mais preso com o ponto, mas mesmo assim você tem mais espaço para cá. Nessa movimentação, o Gabriel Jesus também tem a possibilidade, não de receber essa bola no pé, mas em velocidade, ou até mesmo uma jogada um pouco mais trabalhada com o Bruno Guimarães para depois encontrar essas opções. Então o que a gente está falando? Que mudam a característica do jogo. Basicamente você sai de um jogo onde todo mundo está fechado nessa faixa de campo e você tem que encontrar esses espaços, para um jogo onde essa bola vem em velocidade, provavelmente, para uma situação de 1 contra 1 do lateral com o Vinícius, uma situação de 1 contra 1 do lateral com o Rodrigo, e situações de movimentação que, a depender do encaixe de marcação aqui com o Gabriel Jesus, me sobra um espaço para o Bruno Guimarães, ou até mesmo para o Casemiro. E quem ouviu a gente falar no último vídeo sobre Casemiro e Douglas Luiz eu acredito que faria melhor essa parte, tá? Quando você está aqui, por exemplo, no caso do Neymar, nessa situação, você tem várias opções de passe e não mais uma reconstrução para ter que sair de uma zona de pressão. A pressão vai estar direta no portador da bola, tá? Você pode até ter uma dobra de marcação, mas você tem linhas de passe para você encontrar. O que isso apresenta para a gente, agora voltando aqui para vocês, o que isso apresenta para a gente em termos de jogo? Basicamente, num primeiro momento, eu tenho o controle e a sensação de controle, mas eu tenho o desespero pautado justamente em não conseguir converter. Tá? Eu não consigo converter aquilo que eu quero. Num segundo momento, eu posso até ter menos controle de jogo, mas mesmo assim eu tenho mais espaço. Isso me dá de espaço, me dá a possibilidade da ação mais criativa de fato. Porque se tem todo mundo ali, a minha única opção ou é uma situação muito criativa, passar por 2, 3, uma jogada muito individual, ou é reconstruir essa jogada. No caso aqui, qual que é a sensação? Eu tenho uma sensação menor de controle, de fato, mas eu tenho uma situação muito importante, que é, eu tenho os espaços, e nesses espaços eu consigo ter uma situação onde o meu jogador me sente mais confortável. Então, é muito provável que, tendo jogadores de velocidade, como é o caso do Vini e do Rodrigo, e nesse jogo aqui, há de se convir que seria melhor até o Rafinha, tá? Em termos de velocidade, mas pena que o Rafinha não está convocado, seria uma característica importante para o Brasil. Tá? E essa escolha do Diniz pelo Gabriel Jesus faz com que você tenha mais velocidade, ou seja, você tem um encaixe melhor de marcação. O que pode pesar é efeito de mando de campo, uma série de outras coisas, mas pelo ritmo de jogo de Colômbia e Uruguai e pelo Brasil e Venezuela, esse jogo encaixa melhor para o Brasil e é um jogo muito difícil para o Uruguai entrar numa trocação, o que pode modificar a situação. Um gol cedo do Uruguai, por exemplo, modifica bem a situação e passa a ter o controle inteiro de jogo. Um gol cedo do Brasil, o Brasil passa a ter o controle de jogo, apesar disso não ser tão favorável quanto é para o Uruguai. Mas percebam como a situação está melhor organizada para ter mais espaços e para as características que a gente está acostumado a ver dos jogadores encaixar um pouco melhor. Tá? Então é torcer para o Brasil fazer um gol logo e principalmente para que essa estrutura não modifique, porque é melhor para o Brasil esse cenário aqui de trocação entre jogadores de alta qualidade do que ter que passar por jogadores mais bem posicionados e mais defensivos. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.